Mariana, estou responsável pela reflexão da tarde de hoje. Bom, como de praxe, mais um livro de Hamed. Vamos começar a refletir sobre um capítulo do livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver. O tema, que vocês devem ver acompanhando nas nossas redes sociais, começa com Não Julgueis. Esse tema, ele está martelando no meu coração, deve ter mais ou menos uns 15 dias, desde a nossa última reflexão aqui. E nós nos baseamos em fábulas de um outro livro de Hamed. Na semana seguinte, nós tivemos uma palestra sobre os desertos da vida. E aí começou a martelar esse tema de não julgueis. E eu confesso para vocês que foram dias intensos de reflexões muito profundas. Eu não sei com vocês, mas aquela palestra, não é porque foi meu marido que a ministrou, não, mas aquela palestra mexeu muito no meu íntimo. E nós estamos vivendo um período que, por todo respeito à nossa irmã mais velha, a Igreja Católica, intitula de Quaresma. Que é exatamente um período em que eles remontam a passagem de Jesus pelo deserto durante 40 dias. A maioria de nós aqui temos um berço católico, eu imagino, eu pelo menos tive. E desde então, essa reflexão começou a bater na minha cabeça e eu falava assim, mas por que eu não julguei, né? E que esse julgamento que está batendo no meu coração teria a ver com esse período de Quaresma. E eu fui bem fundo nos meus pensamentos, nas minhas reflexões, e puxando outras reflexões que a gente já havia feito até em outras casas que nos convidam. E me vinha assim, Adriana, fala sobre a compreensão do que significa a caridade do entendimento, unindo com o julgamento. Falei, tá, mas como que eu vou associar tudo isso com a obra de Hamed? E aí eu lembrei desse livro aqui, que é um dos meus prediletos. No capítulo 19, Hamed intitula o capítulo como o aspecto mutante dos julgamentos. Quando eu li mutante, falei, nossa, a palavra é forte, diferente. Fui para o dicionário. Eu vou fazer igual meu filho está lá no 4º ano. Logo da palavrinha que a gente tem dificuldade, vamos pegar o dicionário. E no dicionário, com adjetivo, mutante significa alterado, mudança constante. Falei, bom, o aspecto das alterações, das mudanças constantes dos nossos julgamentos. Começando a clarear com esse tipo. Está começando a clarear o porquê que eu tenho que trazer caridade, o que eu tenho que trazer julgamento, num momento de convite à reflexão. Num momento em que lá fora a gente vê tanta coisa acontecendo, mas que a gente precisa olhar para dentro sim e entender como a gente pode mudar primeiro aqui para que a gente mude o ambiente à nossa volta. E nesse momento que eu li sobre essas mudanças, esses pensamentos e julgamentos que vão mudando no decorrer da nossa vida, eu me lembrei de novo do deserto. O Lucas nos contando a história do povo hebreu dos 40 anos, o porquê disso, e eu fui analisando a minha vida. Quando eu era criança, fazia catequese, eu aprendi que na Quaresma a gente faz penitência, sacrifício. E eu me lembro que eu sempre tirava o quê? O chocolate. Coisa que eu mais gosto. E eu aprendi que eu tinha que tirar algo do meu cardápio, da minha rotina, do meu dia a dia, para que eu apresentasse a Deus um sacrifício. Nós ouvimos uma história parecida aquele dia, o que o povo hebreu ofereceu a Deus, todo aquele caminho. E aí eu comecei a pensar, será que eu estou fazendo um verdadeiro sacrifício, retirando o chocolate, que é algo que eu gosto tanto do meu cardápio? E aí eu, ainda nessa reflexão, pensei, mas por que não seria um verdadeiro sacrifício? Como era o meu comportamento naquela época? Mesmo enquanto criança, e eu perdi alguns anos nessa prática, entendendo que valia a pena me sacrificar em alguma coisa que eu gostava de me alimentar. Meu comportamento mudava naqueles 40 dias. Eu verdadeiramente estava num deserto, analisando o meu comportamento com o outro, com aquele que habitava perto de mim. O meu comportamento continuava o mesmo e só o meu cardápio estava mudando. E eu ainda não estava conseguindo conciliar
com julgamento. Até que eu me lembrei de um texto, de um livro chamado 7 Hábitos Altamente Eficazes, que é a história do pai com os filhos no trem. Eu gostaria de compartilhar essa história com vocês, peço licença para ler, para que nós possamos construir essa reflexão, também baseado no Evangelho de Hamed. Primeiro a história. Conta-se que um homem entrou em um trem com seus filhos pequenos. As crianças estavam agitadas, correndo pelo vagão, perturbando os outros passageiros. Algumas pessoas começaram a olhar com reprovação para esse pai, que parecia totalmente alheio, olhando para o vazio. Uma senhora, incomodada, resolveu então chamar a sua atenção. Senhor, poderia controlar os seus filhos? Eles estão incomodando os outros passageiros. O homem, despertando do devaneio, respondeu: Me perdoe, minha senhora. Acabamos de sair do hospital. A mãe deles faleceu há poucas horas. E acho que eles ainda não sabem lidar com isso. Diante daquela revelação, o olhar dos passageiros mudou. A irritação foi substituída por compreensão e compaixão. Forte, né? Acho que a gente vive histórias parecidas hoje, não? Mesmo no mundo muito tecnológico, que às vezes a gente não tem tempo de olhar para quem está ao nosso lado, talvez no trem, no metrô, no ônibus. Mesmo no momento em que a gente não tem tempo de sentir o que o outro está sentindo, porque eu não tiro o meu olho do celular. Mas eu estou num momento de reflexão. Essa mulher, ao menos, teve a coragem de indagá-lo e perguntar por que os seus filhos estavam tão agitados. E como tem sido o nosso comportamento quando situações parecidas acontecem em nossas vidas? E aí, naquela mesma palestra do deserto, Lucas falou sobre Paulo. Vocês devem conhecer a história do apóstolo Paulo. Não coincidentemente, porque coincidências não existem. A mensagem é uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1. Por isso, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo. Eu tive dificuldade com algumas palavras, pode ser que seja comum a mais alguém. Quando ele diz, por isso és inexcusável, inexcusável significa imperdoável, intolerável. Então, por isso é imperdoável o homem. Quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Arvorar-se significa dar um título que você não tem, mas por você mesmo. Eu me ergui, eu me coloco num pedestal como se eu fosse um juiz, porque julgando a outro, condenarás a ti mesmo. Aí eu acho que aqui a gente consegue começar a correlacionar a história, talvez com essa intuição de não juízes, não é verdade? Porque se essa história do trem parece com quantas histórias que a gente vê hoje no nosso cotidiano, aí talvez o chocolate não faça tanto sentido mais. Mas se eu olhar para dentro e conseguir achar dentro de mim a compaixão necessária antes de julgar o outro, antes de avaliar qualquer que seja a situação que está no meu cotidiano, antes de julgar alguém. E aí Hamed começa o capítulo falando exatamente sobre isso, o quanto os nossos pensamentos mudam de acordo com as etapas das nossas vidas. Quando eu era criança, fazia sentido trocar o chocolate por um sacrifício, para fazer tarefa, eu estou agradando a Deus. Mas depois que a gente cresce, depois que amadurece, pensamentos infantis já não fazem mais sentido. A maturidade espiritual não significa mais tirar o chocolate do meu cardápio. A maturidade espiritual ela requer maiores responsabilidades. Ela requer um esforço muito maior de olhar para dentro e começar a perceber qual está sendo a minha conduta, começando do meu pensamento. Pode ser que em várias situações de nossas vidas nós não estamos colocando para fora o pensamento que nos cerca, os pensamentos que estão nos atormentando. Por muitas vezes nós não vamos parar ninguém no ônibus ou no metrô e perguntar por que do seu comportamento. Mas por muitas nós julgamos, não é verdade? Nós julgamos aquele que mora conosco na nossa casa, sem saber o que aconteceu com ele no trabalho, sem sentar, sem conversar. Quantas vezes com os nossos próprios filhos nós temos a dificuldade de sentar e tentar ajudá-lo a elucidar aquela emoção que ele não está sabendo lidar. Algo que aconteceu na escola dele.
E nós, enquanto adultos, repito, precisamos ter uma conduta mais responsável, de buscar esse auto-olhar, de buscar esse esforço nos nossos pensamentos, em conduzir os nossos pensamentos da melhor maneira possível. E não é de agora que tudo isso acontece. Paulo, volto na história dele, era um fariseu. Paulo era um doutor da lei. Paulo era aquele que fazia com que, naquela época, as leis divinas conhecidas pela atual religião deles, né? Nós temos esse berço dentro do judaísmo. Todas aquelas leis e todas aquelas verdades que eles conheciam na época, Paulo era aquele que fazia com que essa lei fosse cumprida dentro da religião. Entenderam a palavra verdade? Aquilo que ele entendia como verdade, ele era o responsável para se fazer cumprir. Mas o que seria essa verdade? Essa verdade, ela era igual para Paulo e para todos aqueles que estavam com Paulo ao mesmo tempo? Aquela verdade era igual para os judeus e para os não-judeus? E segundo eu busquei, estudando um pouquinho mais a fundo teologia através da Bíblia de Jerusalém, naquela época a missão das cartas de Paulo aos Romanos era exatamente nivelar os judeus com os não-judeus, que eram chamados de gentios. Não é à toa que Paulo tem digamos assim, o apelido de apóstolo dos gentios. Então eu precisava nivelar consciências, eu precisava trazer o conhecimento para todos, para que todo mundo entendesse a mesma coisa e se conduzisse da mesma forma. Quando ele escreve aos Romanos que a gente não deve julgar o outro, ele queria nivelar o conhecimento para todo mundo. Isso tudo baseado em uma lei divina que eles entendiam na época, chamada do dia do julgamento. Vocês já ouviram falar? E eu peço licença até para ler quais eram os termos que eles usavam, que são alguns trechos, em que talvez eu não me lembre de todos. Esse dia do julgamento era entendido exatamente que era imprescindível a Deus. Só Deus poderia julgar. E aí eu achei um pouco incoerente, porque se só Deus podia julgar, então por que os fariseus e saduceus apontavam tanto o dedo para muitas pessoas, fazendo cumprir às vezes algumas leis denominadas exatamente pelos homens? Não é verdade? Eu comecei a tentar indagar e percebi que o que acontecia naquele dia do julgamento daquela época continua acontecendo hoje com a gente. Então, se era imprescindível a Deus, só Deus poderia julgar através do seu Cristo, ou seja, através de Jesus, os vivos e os mortos. Ele por quê? Porque ele sonda todos os corações e ele, Deus, retribuiria a cada um segundo as suas obras. E mais, o homem colherá aquilo que ele tiver plantado. E mais, terá ira e perdição aqueles que têm potências ao mal, e redenção aqueles que praticam o bem. Agora, eu acho que a gente consegue juntar tudo. E eu começo a perguntar para vocês. Quando a gente fala de julgamento, de penitência, de sacrifício para Deus, vocês são fariseus ou vocês são Paulo? Quem são vocês nessa história? Será que a gente está seguindo o exemplo de Paulo? Que depois da sua conversão ali no deserto, indo para Damasco, ele se tornou um outro homem e ele começou a se ressignificar aquilo que ele entendia como julgamento. E nós? A gente tem buscado essa redenção diante do Evangelho, diante da luz do Evangelho, buscando compreender mais o que me cerca, entendendo verdadeiramente quais são as virtudes que o Cristo pregava e que Paulo tanto compreendia e escrevia para todos os povos, com a intenção de trazer essas verdades para todo mundo, ou eu continuo julgando o meu irmão a partir de verdades que eu entendo dentro de mim? Essa minha verdade, essa minha medida é baseada em quê? É baseada em quê? Qual é o parâmetro da tua medida? Qual é o parâmetro da tua verdade? Como você tem se comportado diante daqueles que te servem? Como você tem tratado os seus julgamentos, os seus pensamentos diante do outro? E
diante de vocês mesmos, nós perante nós mesmos. Como temos sido? Adriana, é muito complexo. Estou vendo pela carinha de vocês. Ou está muito difícil, ou está muito chato. Olhando para os meus filhos assim, ai meu Deus, sim, essa reflexão ela é realmente muito difícil. E aí a gente começa a perceber que o chocolate não faz tanto sentido, não, vai nunca. É algo muito mais difícil do que parar de comer chocolate. Ai, se eu pudesse voltar ao tempo, que só parar de comer chocolate já não. Mas nós, enquanto seres humanos, encarnados, uma oportunidade de estarmos entendendo à luz do Evangelho, do nosso grande Mestre Jesus, não podemos contentar com pequenas histórias. Nós precisamos olhar para exemplos como Paulo de Tarso, que não escreveu só cartas a Romanos, Hebreus, Filipenses. Escreveu também Atos dos Apóstolos e tem uma passagem muito interessante de um outro grande exemplo que era o professor de Paulo. Apesar de não ter se convertido ao Cristo em alto e bom som, para todo mundo saber, eu tenho comigo que lá no fundinho Gamaliel se converteu ao cristianismo. Pela sabedoria que ele nos mostra em Atos 5. Atos 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, é um capítulo muito particular, porque é aquele capítulo, não sei se vocês se recordam, em que Pedro fala para Ananias e a sua esposa. Ananias é um rapaz que vai lá, vende tudo que ele tem para entregar a obra, o dinheiro. Só que ele não entrega todo o dinheiro. E a mulher dele é cúmplice desse, sei lá, desvio, vamos dizer assim. Ela é cúmplice e Pedro, no momento em que Pedro o indaga diante de toda a igreja, ele fala que ele teria que perecer. E o homem acabou. Depois a mulher dele indagada, acabou, e vai ser enterrada ao lado. Nesse mesmo capítulo, todos os apóstolos de Jesus daquela época estão chamando muita atenção e todos eles estavam sendo presos. Indagados pelos fariseus e saduceus, pelos doutores da lei da época, daqueles que tinham que imperar a lei divina. Estavam sendo presos para serem indagados diante dos ensinamentos que eles traziam de Jesus. Coisas tão novas, tão ressignificantes que estavam chamando atenção. Então, muitos estavam sendo presos. E nesse capítulo é relatado que eles estão na prisão. Um anjo do Senhor chega no meio da noite, abre a cela, retira todos eles de lá, fecha tudo bonitinho. Quando chegam lá no outro dia, a cela está fechada, o guarda está na porta ali, maravilhoso, mas os apóstolos de Jesus não mais estão lá. Principalmente o Pedro, que era o, digamos assim, o mais impactante desse capítulo. E aí, eles já estavam lá no templo pregando todos os ensinos do Cristo e todo mundo fica sem entender o que estava acontecendo. E aí, imagina um alvoroço que não virou no templo diante de todos aqueles fariseus. E chamaram de fariseus e saduceus, interroga um, interroga outro. Chega Gamaliel com sua sabedoria e diz para todo mundo: vamos fazer o seguinte, o que for de Deus, é de Deus, não é do homem. Mas aquilo que não é de Deus, o tempo vai mostrar. Olha a sabedoria de Gamaliel nesse momento. Vamos esperar, vamos dar um tempo. Será que não é um grande ensinamento profundo que temos que trazer para as nossas vidas hoje, quando a gente fala de julgamento, meus irmãos? Porque quando eu entro no trem, no ônibus, no metrô, eu estou às vezes numa sala de espera, um médico, num pronto-socorro de um hospital, ou até mesmo numa festa, que às vezes uma criança está ali correndo, importunando, ou fazendo algo que você julga que não é interessante naquele momento. Será que na hora da gente usar essa sabedoria profunda, de respirar um pouquinho, não necessariamente esperar muito tempo, mas exatamente ter a compreensão que todos tiveram só depois de indagar o homem e saber qual era a realidade dele? Mas que a gente possa ter um pouco mais de paciência e compreensão ao estado do outro. A gente não sabe o que se passa em todos os corações. A gente mal sabe no nosso. Então, será que não é o momento da gente começar a preocupar mais com os nossos sentimentos do que verdadeiramente com esse tipo de situação? E julgarmos menos? E aí retirarmos dos nossos cardápios julgamentos inoportunos? Será que não é o momento da gente verdadeiramente colocar isso como prática cotidiana? Vou olhar como?
a MED nos coloca que a gente consegue fazer isso. Nos fazendo uma simples pergunta: o que você gostaria que fizesse com você? Se fosse você aquele homem velho, se fosse você que tivesse acabado de receber a notícia que você perdeu sua esposa, ou se fosse você que acabou de receber a notícia que você perdeu seu esposo, como você gostaria de ser tratado? Essa é a grande pergunta que temos nos fazer em todas as situações quando a gente quer entender sobre uma virtude chamada empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Só que não é fácil se colocar no lugar do outro, sabe por quê? Porque talvez a gente não conheça a nossa verdade absoluta. Talvez a gente não se conheça o suficiente. Então, quando eu não me conheço, como é que eu vou me colocar no lugar do outro? O esforço se torna muito maior. Mas talvez a empatia se revela uma forma maior de caridade. Porque se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu pelo menos vou deixar de julgar. Eu pelo menos vou deixar de ofender. Caridade, meus irmãos, não é doar a cesta básica. Caridade não é tirar uma parcela do seu salário e doar. É necessário também, faz parte. Porque muitos lá fora estão precisando. Mas a verdadeira caridade, ela é moral. A verdadeira caridade é o esforço em adquirir virtudes dentro da ética moral de Jesus. E quando falamos em ética e moral, principalmente no Brasil, nesses tempos, é algo bem escasso, não é verdade? Mas não adianta a gente gritar por um Brasil melhor, não adianta a gente falar mal, julgar políticos ou julgar quem está no poder, se eu não começo comigo. Se eu não começo por mim, se eu não começo dentro da minha casa. Se eu não começo em pequenos gestos. Essa é a verdadeira caridade, é entender tudo isso. Não adianta eu querer que um político X ou Y seja melhor se eu não faço a minha parte. Não adianta eu querer que um médico, ou a minha funcionária, ou alguém que trabalha comigo seja melhor se eu não faço a minha parte. E quando a gente fala em verdade, quando a gente fala em medida e em julgamento, não espelho. Aquele que relaciona com você muitas vezes vai refletir aquilo que você passa para ele. Ou ele vai refletir aquilo que você ainda não conseguiu entender dentro de você. Está só refletindo, mas você ainda não viu. Por isso Cristo nos ensinou que precisamos buscar os olhos de Deus. E na medida que você julgar, você vai ser julgado. Então cuidado com as reflexões que vocês estão emitindo nos espelhos da vida. Tenhamos mais cautela com os filhos. Mais cautela, mais observação, compreensão e compaixão para com todos aqueles que estão conosco. Mas conosco também. Quantas vezes somos nós que estamos derrotados um dia e chegamos em casa e ninguém vê isso? Mas será que é culpa do outro? Ou será que é uma questão minha mesmo? Porque eu sempre me faço de forte? Eu nunca demonstro os meus sentimentos? Eu não consigo pedir ajuda? Será que a questão não sou eu que estou demonstrando uma verdade absoluta de muita força? Eu não preciso de ninguém. Se eu sou o dono da verdade, eu sei de tudo, eu consigo sozinho. Aí realmente vai ficar difícil que o outro venha te abordar para te oferecer uma ajuda. Então nós precisamos começar a prestar mais atenção nesses pequenos comportamentos do nosso dia a dia. Parar para refletir o porquê disso, o porquê daquilo. Isso se chama busca, esforço na conduta do bem. Isso se chama luz do Evangelho. O Cristo está aqui pronto para te ajudar hoje, amanhã, depois de amanhã, para ajudar em cada toque, em cada ponto da sua vida que você precisa lembrar. Lembrando que a caridade, ela é a prática do amor. Se eu não me amo, se eu não pratico comigo, como que eu vou fazer isso com os meus semelhantes? Se eu não me compreendo, se eu não busco me compreender, como que eu vou compreender o próximo? Hoje vocês estão aqui no dia de exorcização. Com certeza cada um de vocês tem um problema a tratar com a entidade que vão atender vocês aqui. Mas antes de retratar com a entidade, pergunta para você mesmo se o seu esforço está sendo nível 10.
que a entidade está ali com muito amor te esperando, que cada um que está ali para trabalhar agora, eles trabalham para Jesus, em nome dele. E sim, eles vão fazer a parte deles. Eles vão ajudar vocês a retirar aquilo que os olhos que nós temos ainda não conseguem enxergar. Energias que a gente ainda não consegue resolver. Mas é aquilo que está na sua mão, aquilo que está no seu alcance. Qual é o nível de esforço que nós temos hoje? Qual é o sacrifício que você tem feito com você mesmo nos dias atuais? E qual é o chocolate que você precisa retirar do seu carro? Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos fechar os nossos olhos e nos prepararmos para a próxima parte. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Mestre, para atender cada um desses corações, desses irmãos que vêm aqui ser assistidos pela egrégora do Herdeiros da Luz. Que cada um aqui hoje possa verdadeiramente olhar para dentro e entender o verdadeiro motivo que aqui os traz. Que cada um aqui hoje possa explanar, colocar para fora e levar consigo a resolução do problema, a resolução da dor. Mas que cada um aqui hoje também consiga entender, dentro da tua luz, Mestre, dentro dos ensinos do teu Evangelho, entender o que precisa melhorar para fazer a sua parte, o esforço na tua vida. Façam agora uma respiração profunda. Imaginem que agora, aqui nessa sala, vocês estão respirando como se fosse uma névoazinha, uma fumacinha, que já vai trabalhando os centros de energia, que já vai acalmando os corações, serenando suas mentes, trabalhando seu corpo físico, envolvendo aquela dor, envolvendo aquele motivo que deixa o seu coração sangrando às vezes. Entregue para Jesus agora. Fale com Ele. Entenda que temos muitas entidades com muito amor para trabalhar com cada um de vocês aqui hoje. Mas nada substitui uma conversa sincera e amorosa com Cristo, com o Pai, com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, Criador de cada um de nós que estamos aqui hoje. Nada substitui um desabafo real. Nada substitui o momento que você entra no seu quarto e fala dos seus problemas com Deus, assim como nos relata o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nada substitui uma conversa saída verdadeiramente do coração. Nada substitui a intimidade com Deus. Nada substitui o esforço de sairmos aqui melhores do que entramos. Um compromisso feito conosco mesmo. Que nesse momento de reflexão possamos entender qual é o compromisso que eu preciso firmar com Deus e comigo, para que eu saia daqui hoje diferente da forma que eu entrei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Nos vemos lá dentro. Uma ótima noite já e uma excelente paz.